Muito bem, então, eu tenho aqui comigo o Sr. Wesley, e ele vai relatar um pouco da vida dele, o que ele era, o que ele foi, e como era a vida dele, antes de conhecer o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Sr. Wesley, relata um pouco para mim a vida do senhor. Bom, pastor, eu nasci num lar evangélico, né, num lar cristão. Meus pais, desde pequenininho, me levavam para a igreja, e eu cresci no meio evangélico, aprendi a palavra de Deus, tive o privilégio de estar na igreja, porém a minha vida não foi assim, esse mar de rosas, que não tinha, as promessas de Deus não se cumpriam na minha vida. Eu fui enganado concernente aos conhecimentos, às doutrinas que eu recebi. Eu achei que tinha recebido algo de Deus, que vinha de Deus, mas era uma enganação. Uma enganação, não tinha, supostamente eu achei que eu tinha recebido o Espírito Santo de Deus na minha vida, mas foi como se fosse um filho de briado, fui enganado. Por quê? Porque eu achei que Deus estava me usando, mas na realidade não tinha nada de Deus. Eu estava cheio de conhecimento, mas na realidade não era Deus que estava agindo na minha vida, eram os meus conhecimentos. Quer dizer então que o senhor chegou até ter um cargo dentro dessa igreja, cuidar de pessoas, foi isso? Foi, eu fui consagrado dentro da igreja, fui presbítero, fui diácono primeiramente, depois fui presbítero, evangelista, cheguei a ser pastor na igreja, pastoreei pessoas, tive igreja sob o meu comando, cheguei a fazer a obra no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, cheguei a fazer a obra aqui dentro do estado de Minas Gerais, em algumas cidades, mas a minha vida era totalmente derrotada, não tinha perspectiva de vida, as coisas não fluíam para mim. Eu tentava abençoar outras pessoas, mas eu mesmo estava debaixo de maldição, pastor. Quer dizer, passava uma coisa para as pessoas que o senhor não era, passava uma força para as pessoas que o senhor não tinha. Aí então, certo dia, o senhor chegou à conclusão que tinha algo errado, foi isso? Com certeza, eu cheguei à conclusão porque aí eu clamei a Deus, eu falei com Deus, meu Deus, eu não aguento mais sofrer, não aguento mais essa dificuldade, tudo que a gente faz dá errado, tudo que a gente faz não dá certo, eu tenho o teu Espírito, se o Senhor está morando dentro de mim, então muda a minha situação, se o Senhor não mudar a situação é porque eu não estou servindo ao Senhor direito. Foi aí que Ele mostrou o caminho da Igreja Universal do Reino de Deus. Aí que Deus me mostrou o caminho da igreja. Eu tentei ir em outras igrejas, Deus não deixou. Eu passando de frente a uma igreja universal do Reino de Deus, Deus disse, é essa daqui. É essa daqui, você vai entrar nela e procurar o meu ungido. Certo. Aí o senhor chegou e a mente do senhor se abriu. Como que foi? O que Deus falou com o senhor aqui dentro da Igreja Universal do Reino de Deus? Bom, eu cheguei aqui totalmente destruído. Estava praticamente com lepra, Lepra da indecisão, do pecado, a lepra da dúvida, da infidelidade, da destruição, cheio de conhecimento e vazio de Deus. Então eu cheguei e o pastor pediu, pastor, a minha situação é essa, contei toda a minha história para ele. Então ele falou, eu vou orar por você. E quando o pastor orou por mim, ele fez o que ninguém fez até hoje, em 41 anos na igreja, fez o que ninguém fez. Ele repreendeu o demônio que estava sobre a minha vida, o demônio que estava me atingindo, e mandou que esse demônio fosse embora, o demônio do engano, o demônio da destruição, fosse embora da minha vida. Então o Espírito Santo de Deus, eu senti o Espírito Santo de Deus nele, e o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida a partir daquele momento. E é bom que quando eu estava orientando o senhor, eu percebi no senhor a humildade. E foi isso que cooperou para o senhor ser salvo. O senhor deixou o orgulho, não foi isso? Com certeza, eu deixei o orgulho, eu fui humilde, eu me coloquei na presença de Deus, eu desci no pó, e eu falei que eu tenho que morrer para mim mesmo e deixar Deus crescer na minha vida. E o Espírito de Deus então mudou. Aí ele começou, o Espírito Santo, uma coisa engraçada, pastor, que o Espírito Santo de Deus começou a falar na minha mente, e antes ele não falava, ele começou agora a falar na minha mente o que eu devia fazer. A sabedoria de Deus chegou até o senhor. Amém. E o Sr. Wesley, quer dizer então que o senhor tem quantos dias de igreja? Eu estou percebendo, o senhor está até emocionado. Amém. O senhor tem quantos dias de igreja? Na Igreja Universal, assim, eu posso dizer que eu nasci aos 41 anos de idade.
eu aceitei a Jesus Cristo aos 41 anos de idade, servi em outro ministério, mas não era convertido. O senhor está mais confiante, está com a fé do senhor lá em cima? Deus, ele mudou o interior do senhor? Mudou, agora minha fé cresceu, mudou por dentro, mudou por fora, mudou meus pensamentos, e agora o meu desejo é só servir a Deus. Eu quero passar na igreja todo dia, eu quero vir na igreja todo dia, eu quero orar, eu quero buscar, eu quero apresentar meu voto no altar, meu dízimo, aquilo que eu era fiel, eu quero trazer para Deus. Eu já fico apavorado para conseguir ganhar algum dinheiro para vir trazer a oferta no altar, para vir trazer, para me sacrificar ao Senhor, para ganhar almas para o reino de Deus. Então minha vida hoje é outra, mudou, e eu tenho uma semana de convertido. Quer dizer então que o senhor jogou fora aquele conhecimento que o senhor tinha, que não resolveu de nada, e Deus, ele tem agido na vida do senhor. É bom relatar também que, como o senhor, a gente tem aí fora muitas pessoas enganadas, não é isso? Com certeza, eu conheço muitas pessoas, até mesmo colegas do senhor, amigos, né, colegas, pastores, diáconos, presbíteros, que estão dentro de outros ministérios, que acham que estão vivendo uma vida digna com Deus e não estão vivendo, estão tampando o sol com a peneira. Quer dizer então que aqui na Igreja Universal, realmente, o senhor aprendeu a ser de Deus? Aprendi a ser de Deus. Antes eu era ladrão, eu roubava de Deus. Mesmo sendo pastor? Mesmo sendo pastor. Hoje eu sou transformado, eu sou redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Fui transformado completamente. E graças a Deus pela Igreja Universal do Reino de Deus. Olha, eu tenho certeza, Sr. Wesley, que esse é o primeiro de muitos testemunhos que o senhor vai dar aqui na igreja. Eu gostaria de agradecer o senhor, e através desse testemunho eu tenho certeza que nós vamos ganhar muitas almas que, como o senhor, estão enganadas aí fora. Deus abençoe o senhor. Amém. Muito obrigado.